ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que pretende encerrar em 6 meses o julgamento dos cerca de 250 acusados de participação nos acontecimentos do 8 de janeiro. A fala aconteceu durante a participação do ministro em um evento da revista Piauí. Moraes disse ainda que a Procuradoria-Geral da República continuará fazendo as denúncias em bloco. Serão ao menos 30 pessoas por vez. O ministro negou que esse método atropele o direito de defesa dos acusados de serem julgados individualmente. Abre aspas. É um caso de condutas múltiplas. Quem estava lá participou. Não preciso dizer que fulano quebrou a cadeira ou riscou o quadro B. Estar lá invadindo prédios públicos já é crime. Mas se a pessoa comprovar a partir das imagens que nada fez, alguns crimes caem. Fecha aspas. Augusto Nunes, quer dizer que o ônus da prova não é da acusação, agora é quem está sendo acusado é que precisa provar que não quebrou, que não depredou. O Alexandre de Moraes foi promotor e escreveu livros, pelo menos tem a assinatura dele, sobre direito constitucional. Ele sabe perfeitamente que está agindo como fora da lei. Primeiro, por desrespeitar, por atropelar o sistema acusatório e abrir de ofício, como se diz, por conta própria. Se foi o Toffoli ou ele, tanto faz, é uma dupla. O Toffoli abre e passa para ele como relator e nomeia o Alexandre relator, ou o próprio Alexandre passa a abrir esse inquérito. Ele sabe que isso é ilegal, que não pode ser feito. Quando a Procuradoria-Geral pede a absolvição de alguém, quando o Ministério Público pede a absolvição de alguém, o juiz aceita. Ele não é juiz, ele é promotor e sabe disso. Como não é juiz e nunca julgou, não sabe julgar e se baseia em leis inexistentes. Como é que se pode defender a condenação, porque a absolvição nunca acontece, por atacado? Como é que se faz isso? Então Então reescreva a Constituição, só que precisa ser aprovada por uma Constituinte ou precisa ser aprovada pelo Congresso. Por isso é que se chama, à medida que muda a Constituição, se chama Proposta de Emenda Constitucional, a PEC. Por que não apresenta uma PEC sugerindo, por exemplo, que todos os criminosos passionais sejam julgados de uma vez só, sem que sejam ouvidos e sem o acesso aos autos dos advogados, como tem acontecido. Os processos continuam correndo em segredo, sigilo de justiça. Há 4 anos, os advogados tentam saber do que os seus clientes, os que têm advogado, são acusados. E eu queria saber, são acusados do quê? Atos antidemocráticos? Onde é que está essa lei? Onde é que está essa lei? Qual é o artigo? Que penas prevê? Aí diz, não, liberdade com responsabilidade. Eu cansei de ouvir isso no período em que vigorou o AI-5. O Alexandre de Moraes, repito, nasceu no dia 13 de dezembro de 1968, dia em que foi decretado o AI-5. Naquele dia, eu já estava combatendo os antidemocratas. E o AI-5 foi contra a democracia. Então, não venha com a conversa de que estamos praticando atos antidemocráticos. É uma ofensa que eu não admito. Nós defendemos a democracia. Agora, julgar por lotes, então junta todo mundo. Junta todo mundo. Pega, por exemplo, os imbecis do governo e condena por imbecilidade a turma toda. Mas por que os petistas pararam de pecar? Eles não cometem mais crimes. Faz 4 anos que nenhum petista é acusado de nada. Pelo contrário, são libertados. Recuperam o direito de ir e vir e diz o Alexandre de Moraes, liberdade com responsabilidade. Liberdade dispensa qualquer condicionante. Liberdade é um substantivo que não precisa de adjetivos como muleta. É como democracia.
Não existe a democracia relativa. Aí diz, a liberdade de expressão não pode ser total. Há limites, sempre houve. É para isso, esses limites são balizados pelos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Todos os que cometeram esses crimes estão presos há mais tempo do que prevê a pena máxima. Exemplo, ex-deputado Daniel Silveira está cumprindo pena sem que tenha sido seguida a lei que foi aprovada, a jurisprudência aprovada pelo Supremo para soltar o Lula da cadeia. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado significa não há mais recursos a apresentar. Um homem que disse o que não devia dizer e por isso deveria ser corretamente processado por crimes contra a honra, está cumprindo pena em regime fechado numa cela por ter cometido crimes que não prescrevem esse tipo de castigo. O uso da tornozeleira eletrônica envergonha o Brasil. Então é o país que tem mais terroristas no mundo. Supera o total dos militantes do Estado Islâmico. Isso não existe, o Brasil está pelo avesso. E eu digo isso neste tom e calmamente, porque passamos todos os limites da tolerância democrática. Eu estou aqui defendendo a liberdade de todos. Eu digo isso e estendo o que digo ao PCO. Eu não concordo com nada do que o PCO diz, mas tenho o direito de dizer. Não há censura no Brasil segundo a Constituição. Então eu quero saber quem revogou a Constituição. E quero saber também, eu não quero antecipar o meu parecer sobre isso, porque eu não li a entrevista. Quero saber como é que foi o tom usado pelos repórteres. Quero saber como é que foram as perguntas e se perguntaram tudo. Quero saber se cobraram do entrevistado o que eu estou cobrando agora, o respeito à lei. E digo isso em nome dos brasileiros que cumprem a lei. Ana, também quero te ouvir em relação a essa fala aí do ministro Alexandre de Moraes, e vou até repetir porque acho que vale. Abre aspas. É um caso de condutas múltiplas. Quem estava lá participou. Não preciso dizer que fulano quebrou a cadeira A ou riscou o quadro B. Estar lá, invadindo prédios públicos, já é crime. Mas se a pessoa comprovar a partir das imagens que nada fez, alguns crimes caem, fecha aspas, e ele diz que isso não é atropelar, não é prejudicar o direito de defesa desses acusados. Joguem a Constituição no lixo, porque a presunção de inocência não existe mais. Se a presunção de inocência não existe mais, uma democracia não existe mais. Pilares republicanos não existem mais, é uma ditadura. A presunção de inocência, você não tem que provar a inocência, o ônus é de quem acusa. Isso é muito, muito claro nas nossas constituições, na nossa Constituição e nas constituições de democracias livres, democracia no nome, né? Como Coreia do Norte e outros por aí que têm o nome república democrática no nome, mas nós sabemos muito bem que são regimes totalitários. Esse requerimento, né, que nós estávamos falando, os requerimentos em bloco, agora virou moda, né? Os requerimentos em bloco, as acusações em bloco. Agora, como uma pessoa que está presa vai provar que não invadiu o prédio, um dos prédios ali no 8 de janeiro, se as imagens estão sob sigilo, se as imagens são confidenciais, se os advogados não têm acesso às imagens? Isso é uma ditadura absurda. Qual é a verdade do 8 de janeiro?
nós precisamos continuar perguntando. O senhor Alexandre de Moraes, o senhor sabia do que estava acontecendo? O senhor conversou com o ministro da Justiça? O que o ministro da Justiça disse para o senhor? Ou para o G. Dias? O senhor conversou com o G. Dias? Porque no Twitter o Flávio Dino disse uma coisa, e nós temos aqui o tweet dele. Tá aí, essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços e as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça. Aí depois teve um vídeo do Flávio Dino. Aqui nesta janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do Congresso, Câmara e Senado. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi ao presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio, ele disse: presidente, podemos fazer isto ou aquilo. Pois é, curiosamente, Paula, esse vídeo, as pessoas estão encontrando dificuldades de encontrar esse vídeo na internet. Por que esse vídeo está sendo escondido? Que algoritmo é esse que não mostra esse vídeo do ministro da Justiça fazendo uma declaração muito importante? O ministro da Justiça repetiria as mesmas declarações ali na CPMI do 8 de janeiro? Ele conversou com Alexandre de Moraes? O presidente da República conversou com Alexandre de Moraes? Olha, Paula, ao mesmo tempo que é desanimador tudo isso que a gente está vivendo, a gente não tem outra opção a não ser não desistir do Brasil. Não temos outra opção, porque nós não estamos falando mais do Brasil para mim, para você, para a Cris, para o Augusto. Nós estamos falando do Brasil para os nossos filhos, para os nossos netos. O que nós vamos deixar para eles? Uma ditadura sem liberdade de expressão, de imprensa religiosa, sem liberdade de discussão? Não podemos discutir um projeto de lei que tramita no Congresso? Não haverá mais a presunção de inocência? Haverá apenas julgamentos por lotes? E o trabalho das pessoas de chegar, acessar essas imagens agora para provar a inocência, ou seja, o ônus que é de quem acusa, acabou. Não temos mais Constituição, não temos mais Constituição. Temos uma corte ativista, militante, totalmente aparelhada com um governo corrupto, o mais corrupto da nossa história, e nós vamos ter que começar a discutir formas de enfrentar esse monstro, porque não podemos deixar esse Brasil para os nossos filhos, para os nossos netos. Temos que continuar pressionando parlamentares. Não havia senadores que tinham documentos que mostravam que Flávio Dino fez isso, fez aquilo, conversas. A hora é essa, parlamentares, de colocar todos esses documentos na mesa e mostrar a verdade, porque através de CPMI, de requerimento, isso não vai acontecer. Cris, antes de te ouvir, acho que vale a gente lembrar aqui, a Revista Oeste publicou uma reportagem chamada Sem Direito de Defesa, tá aí, do jornalista Christian Costa, em que ele ouviu o relato de vários advogados de manifestantes presos no 8 de janeiro, denunciando os abusos do STF. Eu vou ler um trecho porque vale a pena. Aspas, frustração é o que sente a advogada Ana Caroline Cibutti, responsável pelos casos de 16 manifestantes presos no 8 de janeiro. A maioria cumpre liberdade provisória ou usa tornozeleira eletrônica. Segundo a advogada, o Supremo tem violado uma série de prerrogativas das defesas desde o início das prisões. As sustentações orais, por exemplo, que deveriam ter sido presenciais no plenário da Corte e com duração de 15 minutos para cada advogado, ocorreram virtualmente e foram mais curtas. Os advogados tiveram de gravar vídeos de até 10 minutos e enviá-los a um sistema eletrônico do STF, sem poderem ficar cara a cara com os juízes, como estabelece a lei. Além disso, Alexandre de Moraes
nunca recebeu os advogados dos manifestantes numa reunião presencial, um direito que a defesa tem. E aí, durante a reportagem, ele elenca ali, registra outros abusos do STF. Vale muito a pena você que está aí conferir essa reportagem de Christian Costa sem direito de defesa. Cris, quero te ouvir também em relação a isso. Nossa, Paula, você leu o meu pensamento, estava até com o meu caderninho aqui anotando para não esquecer algumas coisas que me vieram à mente enquanto o Augusto e a Ana falavam, e uma delas era justamente essa questão. Então, o ministro está dizendo que não tem o menor problema julgar em lote, acusar em lote, prender em lote, que isso é tudo normal numa democracia. Só que a gente tem, além de ilegalidades explícitas, e qualquer leigo em direito entende que aquelas prisões do dia 9, especificamente as do dia 9, na frente do QG de Brasília, foram absolutamente fora da legalidade, colocando pessoas em ônibus a rodo, criança, idoso, cachorro foi junto, o pipoqueiro que estava lá vendendo pipoca para o pessoal acampado, todo mundo foi levado para um ginásio que foi apelidado de campo de concentração, porque tinha, sim, todas essas características. As pessoas não tinham a menor condição de higiene, alimentação, desmaiavam lá, precisaram chamar ambulância, quer dizer, direitos humanos desrespeitados do começo ao fim. Então, um monte de ilegalidades. Alexandre de Moraes precisa responder por isso, mas principalmente por violar não só o processo acusatório, como o Augusto bem lembrou aí, porque ele está dando uma de delegado, ele virou promotor de justiça, ele virou o investigador, ele é tudo antes de ser o juiz, e depois ele é o juiz também, além de ser a vítima. Quer dizer, nem em ditaduras, acho que nem na Coreia do Norte, que é a mais fechada de todas, eles ousam ser tão autoritários quanto Alexandre de Moraes tem sido. E aí eu ia entrar justamente nessa questão dos advogados, das prerrogativas dos advogados que estão sendo absolutamente ignoradas. Cadê o grupo Prerrogativas, que se deu esse nome para enfatizar que a lei prevê prerrogativas aos advogados? Cadê a OAB? Os advogados não tiveram acesso aos processos, e isso é o menor dos problemas. Isso que o Christian relata na reportagem que você leu aí, Paula, eu ouvi ontem de uma outra advogada do Rio Grande do Sul, que simplesmente é a presidente da Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. Já existe uma associação dos parentes das vítimas. Tamanha a quantidade de crianças passando necessidade porque estão com pai e mãe presos, ou já saíram da cadeia, mas estão deprimidos, em tamanha depressão que não conseguem trabalhar, com tornozeleira eletrônica, as crianças abandonadas à própria sorte. Essa associação está provendo, com psicólogos voluntários, atendimento a essas famílias. Muitas famílias passando necessidade porque tinham pequenos negócios que faliram, nunca tiveram um problema com a justiça, são todos ficha limpa e réus primários, jamais poderiam ter ficado presos essa quantidade de tempo, e tem gente presa ainda, tem 233 ainda presos. E o que essa moça me relata, essa advogada, que por acaso é também filha de um preso que continua na Papuda. O pai dela tem 70 anos, se não me engano, inclusive com comorbidade de saúde. Segundo o relato dela, ele estava dentro do prédio, então, na visão de Alexandre de Moraes, ele é tão criminoso quanto quem quebrou, quanto quem depredou, enfim, qualquer um dos black blocs que estavam lá, igual a esse senhor de 70 anos, que entrou no Palácio do Planalto para se proteger das bombas de gás lacrimogêneo que estavam fazendo muito mal para os idosos ali fora. Já fazem mal para quem tem mais saúde, que dirá para quem está com a saúde já mais debilitada. E ele foi preso dentro do Palácio do Planalto, mas sem estar junto de nenhum vândalo, de nenhum grupo, nada, ele estava sozinho. Continua preso. E aí, Alexandre de Moraes, é tudo igual? Será que tem vídeo dele mostrando ele sozinho? Ou se não tiver vídeo, ele é culpado até que prove o contrário? E mais, a advogada Gabriela Ritter, filha desse senhor, presidente dessa associação, a advogada fala exatamente isso que está na reportagem da Oeste. A prerrogativa única que deram aos advogados para defender seus clientes foi fazer essa defesa por vídeo, algo inédito na advocacia brasileira, fazer essa defesa por vídeo, enviar o vídeo até 0 hora do dia tal para o STF. Os advogados enviaram, muitos deles, assim, aos 45 do segundo tempo. Teve advogado que registrou às 23 horas e 59 minutos o envio do vídeo. Sabe que horas Alexandre de Moraes já tinha dado negativa para todas as defesas? À meia-noite. Em 1 minuto, ele conseguiu assistir os vídeos que tinham 15 minutos de duração de dezenas de advogados.
realmente um vingador, como diria Flávio Dino, né? Ele deve fazer parte da trupe dos super-heróis que consegue fazer isso assim em tempo recorde. Acho que nem a inteligência artificial seria tão rápida. Tá tudo errado. Alexandre de Moraes precisa ser convocado por essa CPI, precisa ser ouvido e deve satisfação ao povo brasileiro. Augusto, acho que vale lembrar para a nossa audiência aqui, né? Eu recordei a reportagem do Christian Costa, Sem Direito de Defesa, mas a Revista Oeste, desde o início dos acontecimentos do 8 de janeiro, vem repercutindo e noticiando os abusos do Supremo Tribunal Federal. Você mesmo já emplacou algumas capas aqui da Revista Oeste, né? Denunciando os abusos, os inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos que permanecem em sigilo. Então, por essas e outras é que vale muito assinar a Revista Oeste para acompanhar a verdade da história, né? É a única que contou a verdade e é a única que se dispõe a entrevistar todos eles falando a verdade. Todos os que defendem isso, o ministro Alexandre de Moraes está convidado a conceder uma entrevista defendendo esta tese aqui. Vamos conversar, quer dizer, todos os participantes têm culpa por estarem no local. Prenda imediatamente o general G. Dias. Ele estava lá no local que foi depredado. E se o julgamento é em bloco, ele deveria estar nesse grupo. Como é que pode julgar em bloco um promotor defender uma tese dessas quando passa a ser juiz sem ter prestado nenhum concurso para admissão no quadro de magistrados do Estado de São Paulo? Como é que pode defender uma dessas se ele sabe que existem atenuantes e agravantes? Como é que um advogado sem acesso aos autos vai poder defender o seu cliente? As histórias de vida são diferentes uma das outras. O Supremo tem muita coisa parecida. Os integrantes do Supremo são gêmeos em muitas coisas, mas tem cada um a sua história de vida. E, infelizmente, estão do lado errado todos juntos neste caso. O Gilmar Mendes emocionou-se, né? Precisou tomar água para controlar a comoção por causa do trabalho do Cristiano Zanin, que vai merecidamente, tendo em vista a composição do Supremo, fazer parte aí do grupo. Por quê? Porque ele não parava de apresentar recursos. O advogado do Daniel Silveira foi multado por apresentar recursos em excesso. Ele apresentou 6. O Zanin apresentou mais de 200. É esse o tratamento igualitário que eles dão. A multa aplicada ao advogado do Daniel Silveira deveria ser aplicada ao Zanin. Os advogados têm agora de gravar o depoimento que não é ouvido pelos juízes, que continuam fingindo que a pandemia continua e insistem em julgamentos aí à distância. Não se reúnem no plenário, ao contrário do que ficou decidido recentemente. Eles continuam longe. Vamos lá, a OAB só fica indignada quando se quer saber a origem dos honorários do advogado que defendeu o homem que tentou matar o presidente Bolsonaro. E com isso não se incomoda. Os advogados não têm acesso aos autos. A OAB que reclama de tudo, quando os advogados não podem, quando os advogados precisam entrar depois de uma revista que sofre todo mundo que entra numa cadeia, não vê nada demais. Isso aí é esse tipo de omissão que a história vai cobrar de todos. De todos. Na hora da covardia, eles se sentem protegidos com isso. Mas eles serão expostos com a covardia que exibem agora. O ônus da prova cabe à acusação. Disso o promotor Alexandre de Moraes sabe. Cabe à acusação, que até agora não provou coisa nenhuma, até porque não mostra os dados que conseguiu reunir, se é que reuniu algum dado relevante.
Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.